Olá, que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida, sobre sua família e sobre todos aqueles que você ama. Hoje daremos continuidade à série de reflexões a respeito do Reino de Deus. Falaremos baseado no seguinte tema: os inimigos do Reino de Deus. Desejo ler a Bíblia Sagrada, que é a constituição do Reino. A Bíblia, nela estão contidos todos os capítulos, artigos, parágrafos, incisos concernente à nossa conduta, a orientação divina para as nossas vidas. Ela, a Bíblia, é a única regra de fé e prática. Ela traz a mensagem central, o Reino de Deus. E a mensagem central do Reino de Deus é a obra vicária, é a morte substituta, é a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo lê-la na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O primeiro inimigo do reino de Deus é o pecado. O pecado entrou no mundo através de um homem, e pelo homem o pecado passou a toda a sua descendência, porque a herança maldita do primeiro homem, Adão, para a sua descendência foi o pecado, de modo que todos já nascem pecadores. Alguém já disse que o homem é pecador não porque peca, mas ele peca porque é pecador por natureza. Hernandes Dias, falando sobre o pecado, diz que o pecado é um embusteiro. Ele promete vida e dá morte, promete liberdade e escraviza, promete prazeres e traz desgosto. A verdade é que o pecado atingiu não somente a alma, mas também o corpo, e colocou o homem em constante estado de rebelião contra Deus. O Senhor Jesus disse que do coração do homem procedem os maus pensamentos, de modo que o pecado se opõe, o pecado impede, o pecado afasta o homem de Deus. Jesus disse que muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome realizaremos maravilhas, mas os tais não entrarão no reino de Deus, porque cometeram pecado. Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O pecado, ele tem uma influência maléfica e ele escraviza o homem. Constitui-se assim o primeiro inimigo do homem. Satanás foi o introdutor do pecado na terra. Diz o texto sagrado, em Gênesis capítulo 3, que Satanás usou uma serpente. Aproveitou um momento que Eva estivesse sozinha e lhe apresentou o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E usando a serpente, disse: Deus disse que você não pode comer. Na verdade, ele omitiu toda a promessa, toda a provisão, todo o cuidado de Deus. Porque Deus disse que eles poderiam comer de todas as árvores, se alimentar de todas as delícias do jardim. No entanto, ele foi só na proibição. E dando continuidade ao seu plano maléfico, ele disse, introduzindo uma mentira: no dia que vocês comerem deste fruto, vocês não morrerão. Dando continuidade à mentira, calunia Deus, dizendo que Deus não quer que você coma do fruto, que vocês não comam deste fruto, porque no dia que vocês comerem se tornarão semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva se deixou seduzir, tomou do fruto proibido, comeu, levou para Adão e ambos comeram e perceberam que estavam nus. Nus eles já estavam fisicamente, mas essa nudez é uma nudez espiritual, porque ao pecar, o homem e a mulher foram destituídos da glória de Deus. Espiritualmente eles estavam despidos. Na virada do dia, Deus vem falar com Adão. Adão se esconde e Deus lhe indaga: Adão, comeste tu do fruto? E ele responde: a mulher que tu me destes,
ela me deu e eu comi. Deus se direciona para a mulher, porque assim procedestes, a serpente me enganou. E aí então Deus lança uma sentença sobre a serpente. Maldita serás, mais do que todas as feras, mais do que todos os animais do campo. Pó se alimentarás todos os dias, porque rastejará sobre o teu ventre. De modo que esta sentença tem um alcance não simplesmente fisicamente, mas também espiritualmente. Porque a serpente se refere também a Satanás. Satanás, ele se alimenta do pó da terra, assim como a serpente, ela se alimenta todos os dias e se fortalece com o pó da terra, Satanás também. Mas que pó é este? Este pó tem um outro sentido, tem um sentido figurado. O homem, diz o texto sagrado, que foi feito do pó da terra. O salmista diz: Deus olha para nós e se lembra que nós somos pó. Quando o homem peca, é como se o homem estivesse soltando pó. E assim a serpente, Satanás, que anda rastejando, perseguindo o homem, se alimenta do pecado, fortalece-se no pecado. E a Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. A morte é o segundo inimigo do reino. A morte passou a todos os homens. Todos passaram a viver com pavor e em servidão durante todos os dias da sua vida, porque a morte, ela alcançou uma abrangência planetária. Toda a humanidade estava agora sujeita à morte, estava agora sem um destino eterno, sem uma garantia de um destino eterno feliz ao lado de Deus. No entanto, lá nos primeiros capítulos de Gênesis está escrito que quando Deus pronunciou no capítulo 3 a sentença para a serpente, diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar e este lhe ferirás a cabeça. Deus fez a primeira promessa messiânica a respeito da vinda do Messias, a respeito da vinda de Jesus, o Salvador. E a Bíblia também afirma que Jesus Cristo tomou a forma humana e, estando nesta forma, ele também foi tentado por Satanás, porque a partir de então, Satanás rasteja em meio aos séculos, procurando destruir todos aqueles que procuram adorar a Deus, porque Satanás se alimenta do pó. O pó diz respeito ao caráter do homem, o pó diz respeito às coisas boas que ainda fazem parte da composição do homem. Satanás se opôs a Noé, se opôs a Abraão, se opôs a Moisés, a Davi, a Salomão, e ele também veio se opor no chamado Monte da Tentação ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, no entanto, diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, nem na sua boca se achou engano. Ele, Jesus Cristo, venceu o pecado. Ele, Jesus Cristo, pela sua morte, aniquilou o que tinha o império da morte. Este adversário, que é a morte, foi vencida na morte de Jesus. Pela morte de Jesus, a morte morreu, de modo que a morte não tem mais domínio. O seu poder está anulado. No entanto, esta vitória de Cristo, ela tem um alcance presente e futuro, porque Paulo já dizia que o último inimigo a ser vencido será a morte. Haverá um tempo que a própria morte será lançada no lago de fogo, porque no atual momento, tanto o pecado, embora vencido por Cristo, como a morte, estão soltos, causando vítimas, oprimindo e escravizando a humanidade. No entanto, a vitória de Cristo foi retumbante. Ali no Calvário, ele venceu o pecado e ele também venceu a morte. O Senhor Jesus disse que o menor no reino de Deus é maior do que o maior na velha aliança. E quem foi o maior na velha aliança? O maior foi o João Batista. Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não há outro semelhante a João. Quando Jesus disse que o menor é o maior, ele estava se referindo aos benefícios daquele
que faz parte do reino de Deus. Porque aqueles que são cidadãos do reino de Deus, agora têm a presença do Espírito Santo. Agora eles não estão mais sujeitos à escravidão por causa do pecado, por causa da morte. Isso agora é coisa do passado. Como disse Paulo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O terceiro inimigo que quero fazer menção de forma bem sucinta é o próprio Satanás. Satanás, ele tenta a humanidade, ele escraviza a humanidade nos vícios, ele oprime os homens, ele veio matar, roubar e destruir. Mas o texto que lemos na Bíblia Sagrada diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, para destruir aquele que detém o império da morte. Jesus venceu também a Satanás e ele também, ainda que no momento esteja ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ainda que no momento ele esteja rastejando como uma serpente, querendo se alimentar do pó, querendo se alimentar do pecado, os seus dias estão contados. Lá em Apocalipse diz que o diabo será lançado no lago de fogo. É bem verdade que no final dos tempos, na era atual, o mal tem se intensificado na terra, mas em Cristo Jesus, você pode alcançar a libertação do pecado, a libertação da morte e a libertação do poder de Satanás. Porque pela obra vicária, substituta de Jesus, o poder da morte foi desfeito, o pecado foi vencido, Satanás foi derrotado. E hoje mesmo você pode ter um encontro com esse Salvador, porque quem está em Cristo é mais do que vencedor. Hoje você pode ter uma nova vida, a vida de Cristo habitando na sua vida, habitando no seu coração. Eu te convido, não simplesmente a ouvir esta mensagem com atenção, mas receber ao Senhor Jesus Cristo. Este convite é para você se tornar um seguidor de Deus, um cidadão do reino de Deus. É para você se relacionar com Jesus. Jesus, ele ressuscitou, está vivo e está com você. Te ama e quer te abençoar. Que Deus possa te abençoar grandemente.